Olha, dizem que ninguém decide que quer ser artista. Seja pintor, músico, escritor, ator. A arte de pintar, tocar, cantar, dançar, esculpir, enfim, escrever, representar, é algo que vem da essência do ser humano, que já nasce com aqueles que são considerados os emissários das graças divinas e que os povos antigos chamavam de os preferidos dos deuses. Pois bem, nosso convidado de hoje é um desses seletos preferidos dos deuses. E por que não de todos nós, mortais, que fazemos parte do seu público? Nós também somos preferidos dos deuses por poder compartilhar e contemplar a sua arte. Afinal, ele é considerado pela crítica e pelo público um dos maiores atores da cena brasileira. E com sua versatilidade, carisma, que a cada trabalho conquista e emociona ainda mais a todos nós, esse ano ele completa 50 anos de brilhante carreira, na qual viveu mais de 80 personagens, nos palcos, na TV, no cinema, enfim. Ele é paulistano, de origem italiana, por parte de pai, espanhola, por parte de mãe. E foi na década de 50 que ele perguntou para sua mãe o que era preciso para ser artista. E o destino, ou quem sabe os deuses, o conduziu a um teste para o elenco da telenovela David Copperfield, exibida pela extinta TV Paulista, que hoje é a Globo. E agraciado com as obras e personagens de Charles Dickens, seu primeiro protagonista foi Oliver Twist, na década de 60. 61. Época em que a TV era feita na raça. Começa aqui ao vivo. De lá para cá, viveu papéis memoráveis como Getúlio, em Anjo Mal, vou tentar me lembrar de alguma coisa, Pepo em Pai Herói, Gerson em Mandala, Sérgio Cabeleira em Pedra sobre Pedra, Tião Galinha, que muitos consideram seu principal papel até hoje, e foi em Renascer, como também Clóvis, de Sangue do Meu Sangue, com o qual ganhou vários prêmios. Mas com uma galeria de tantas personagens, tão díspares, né, entre elas, quem não se lembra do alcoólatra Lobato, do Clone? E também do divertido Manu, do Caminho das Índias. Em seu mais recente trabalho viveu tão sonhado galã, um galã nada convencional, temperado com requintes fabulescos, na minha opinião, na genial novela de Duca Rachid e Thelma Guedes, Cordel Encantado, antológica novela. E, segundo a opinião do público, quando a gente vê que ele estará no próximo elenco da próxima novela, ou de um filme, ou espetáculo, já sabemos que será coisa boa. Ou melhor, mais um grandioso trabalho de interpretação. Em nosso perfil especial desta noite, eu tenho, como não poderia deixar de ser, a enorme alegria em receber este, que eu não sei como é que eu vou apresentá-lo, como é que eu posso adjetivar a sua arte, porque aí seria a redundância mesmo, né? Tudo bem, ele é apaixonado por motos como eu, então em nosso perfil especial de hoje, eu recebo esse apaixonado por motos, mas também grande ator. Osmar Prado. Fica aí, não vem pra cá. Depois dessa apresentação. Muito obrigado, meu amigo. Quanto tempo que a gente não se vê. Pois é. Continuamos clássicos, né? Pois é, e eu que te admirava, né, quando você lançou-se como ídolo, cantor. Por favor, a sua imagem, obrigado. Aí, rapaz. A sua imagem para mim é inesquecível, né? Pela televisão. Me lembro que a gente discutia processos ideológicos e políticos lá na Globo, né? Nós tínhamos uma visão gauche da vida e... talvez uma visão mais arejada, talvez uma visão mais progressista, não é? Com toda certeza. Que não se contenta com o que está estabelecido e com a consciência dialética de que as coisas mudam, né? E nós mudamos, as coisas se transformam. E, lamentavelmente, quem cai nesta armadilha de achar que o mundo, porque está bom para ele, parou, vai dançar. O mundo vai muda. É uma roda, meu amigo. A própria história, embora seja irreversível, ela se repete de outra maneira. Sem dúvida. Está sempre rodando. Nós estamos rodando, né? Quem está parado está rodando, porque o mundo roda.
Né? Tem dois movimentos, de translação e o de rotação. O mundo gira e a Lusitana roda. Lembra disso? Oh, mas imagina, o mundo gira, a Lusitana roda. Era interessante isso. Querido amigo Manuel. Bom. De mudança, né? É de mudança. De mudança. Aí já vem a palavra mudança. Mudança. Né? Aí está. A palavra de mudança. Você me perdoa se eu mandar um beijo para um amigo meu? Absolutamente. Andrezinho. Aqui, André Dias, nosso querido. Porque, olha, sempre ele tem uma palavra de carinho quando não pode liberar alguém, principalmente do jornalismo, pessoal assim, mas é tão gentil. Ele é gentil. E outra coisa, o André também é motociclista. Eu sei. Eu não sei se ele gostaria que falasse. Não, meu querido brother, imagina, nosso querido. Ele é motociclista. Eu tenho que formalizar essa história. Assim, obrigado à TV Globo Limitada por ter liberado o seu rastro para que estivesse conosco. Mas paga isso aí. André, brother, obrigado. Um beijo para você, Andrezinho. Um abraço, André. Uma coisa que, estudando a sua vida, para não falar bobagem aqui, descobri que isso? Você não fala bobagem? Que isso, Rony? Descobri que a grande responsável pelo seu ingresso nesta vida, que talvez seja um dos ofícios mais lindos, foi uma tia sua. Foi. A tia Augusta. É isso mesmo? Minha tia Augusta, irmã de minha mãe, que ficou, quando minha mãe casou-se com meu pai, ela foi morar com eles e ajudou então minha mãe, que a vida naquela ocasião geralmente o homem trabalhava e a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, lavando roupa, providenciando comida, né? E minha tia então morou conosco e ajudou a criar os 4 filhos, né? O Walter, o Valdir, a Guilmar e eu. E foi elas gostavam muito de carnaval, gostavam muito de festa, gostavam de música, gostavam dentro das possibilidades, evidentemente. E minha tia foi literalmente a pessoa responsável pelo encaminhamento, que valeu-lhe um pesado preço, porque na época ser artista era ser desencaminhado, né? Então quem me desencaminhou, felizmente, foi a minha tia Augusta, já falecida, morreu com 92, 93 anos. Minha irmã, inclusive, fez outro dia a exumação dela, que nós não pudemos vir, ela fez a exumação. E a minha tia morreu de forma linda, né? Ela foi uma velhinha que foi apagando, uma chama, fechou o olhinho, mas era uma pessoa adorável. Aliás, a sua estreia foi como figurante do primeiro filme do Anselmo Duarte, que era meu amigo, inclusive. Que filme foi esse? Isso foi a estreia no cinema, né? Porque, na verdade, eu entrei para uma escola, quer dizer, até... Acontece, tem esse filme até hoje, é verdade? Eu tenho a cópia do filme, eu consegui em DVD, em DVD, eu tenho o filme e tem lá a cena. E é interessante que também fazia figuração nesta fita, nesta primeira direção do Anselmo Duarte, que foi realizada, a nossa cena pelo menos foi gravada ali na Veracruz, o Fulvio Stefanini também era figurante. Querido amigo. Ele aparece até menos do que eu, porque ele aparece aplaudindo lá. E eu não, eu tinha uma cena em casa, porque ele respondia sobre a lista telefônica, que ele sabia toda de cor. E aí toca na minha casa e eu estou brincando com a Gislene, é um casal de criança, e a Suzy Arruda e o Emanuele Corinaldi, que atende o telefone na casa dele. Quer dizer, ele ganha o prêmio porque o cara atende, sou eu, o Emanuele. Quer dizer, o personagem, né? E está lá a cena no filme. Então foi no cinema, mas da pergunta da minha mãe até o David Copperfield, que foi o meu primeiro trabalho, não como protagonista, mas como coadjuvante, teve uma longa história. Agora, você foi treinado para não errar, né, Osmar? Sim. Agora, você considera o erro, eu considero o erro um aprendizado, não sei o que você acha disso. Na arte de representar, eu não sei se a gente pode fundamentar o erro como um aprendizado. É assim, não? É preciso diferenciar que tipo de erro. No caso do treinamento para não errar, é porque nós fazíamos televisão ao vivo. Ao vivo. Né? Então, o trabalho de preparação de novela, de teleteatro, ele era longo. Quer dizer, longo, o que eu digo... Os ensaios mais exaustivos. Não se fazia novela diariamente. As novelas nós fazíamos terça e quinta. Então você estudava, recebia com antecedência os capítulos, estudava, chegava decorado
tipo meio-dia, já almoçado, e aí tínhamos um longo trabalho até o horário do capítulo, às 19h30, né? E não podia errar, porque é como no teatro, se você esquece o texto ou der um branco, as pessoas estão preparadas e elas conseguem salvar umas às outras, ou até, na pior das hipóteses, fecha o pano, corrige-se e volta. Você já teve alguma crise, ou já passou por alguma crise com as distorções de caráter dos seus personagens? Sim, sim. Mesmo na televisão, o Lobato mexeu demais comigo, tanto que a Vânia está aqui, minha mulher, e Vânia, minha companheira, né? Luaninha, que nós temos a nossa filha, que vai completar agora dia 19, 18 anos. Beijinho, Luana. E minhas outras filhas, Janaína e Tainá, elas me ampararam nesse momento, porque na verdade, a minha passagem pela droga foi praticamente nula na época que a droga era necessária, né? Era quase que obrigatória. Eu não me dei bem com droga, a não ser álcool, que eu bebi um pouco, mas eu não cheirei cocaína e puxei fumo e foi um desastre. Então não era minha. Mas eu tive que representar um homem, né, cuja personalidade eu conheci e que, de uma formação até universitária, e que no momento do desespero, no momento em que ele precisava da droga, ele cheirava até em tampa de vaso de banheiro público. Quer dizer, ele ia ao mais baixo, ao mais reles, para poder satisfazer a sua necessidade. Evidentemente, eu não tive que cheirar cocaína para fazer a personagem, com a conversa com ele, um pouco de imaginação, eu me tornei naquele drogado, naquele homem desesperado, humilhado até, né, pela vergonha do pós, né? Quando você vai de cabeça, depois o pós é vergonhoso, né? É como alguém que tenta o suicídio e não morre, né? Mudando de novo de assunto, literalmente, partindo por aquilo que eu acho uma responsabilidade nossa, comprometimento com o social. Qual é a sua relação com o movimento Humanos Direitos? O movimento Humanos Direitos, antes de eu dizer qual é a minha relação, é importante que se diga como ele se formou e as grandes pessoas que foram responsáveis pelo surgimento do movimento Humanos Direitos. Eu citaria primeiramente o padre Ricardo Rezende, que é um pesquisador da questão do trabalho escravo no Brasil, que infelizmente no Brasil não se aboliu ainda a escravatura, embora a Lei Áurea tenha sido assinada pela princesa Isabel, mas o trabalho escravo nos rincões e até em muitos estados próximos, né, até no estado do Rio de Janeiro mesmo, alguns fazendeiros inescrupulosos, donos de fazenda, usam o trabalho escravo como norma. Então, como o Ricardo Rezende esteve no Pará, ele foi padre lá, foi ameaçado de morte, sofreu atentados, foi companheiro de Dorothy Stang, que foi assassinada, e muitos outros assassinados, como esse casal agora, que foi assassinado recentemente. Estivemos em Brasília com a Laísa, que está também ameaçada de morte, num encontro muito interessante com o ministro Gilberto Carvalho, para que o governo não os abandone, para que o governo mande, se possível, for a Força Nacional para proteger essas pessoas. Bom, isso é outra coisa. O MUD, então, foi uma ideia do padre Ricardo Rezende, junto com o grande ator Marcos Winter, que foi o grande responsável. Foi o Marcos Winter que nos convidou a todos, que nos arrebanhou. Formou-se, então, esse primeiro grupo. Hoje tem várias personalidades. A Dira Paz é a nossa presidente, a Camila Pitanga, a Letícia Sabatella. Nós fomos, eu, Vânia e esse grupo, a Rondon do Pará, conversar com essas pessoas. E é emocionante quando você chega nessa região e ouve o discurso da dona Joelma, que até o Fantástico fez uma reportagem, cujo marido foi assassinado, e esse homem é um lutador que ele conseguiu agarrar, mesmo ferido, o cara atirou, ele agarrou o cara e foi para um buraco agarrado com o cara. Por isso o cara foi preso. É o Dezinho, né? Marido da dona Joelma. E estivemos lá em Rondon, estivemos agora sentados na mesa com o ministro Gilberto Carvalho, dona Joelma, e a Laísa foi para discursar na ONU. A Laísa está em Nova York, foi para discursar na ONU, que se despertou interesse internacional sobre essa questão. E nós dissemos ao ministro, que evidentemente deve transmitir à presidente Dilma Rousseff,
que será uma vergonha para nós todos, para o país, para essa nação, para qualquer país, saber que existem pessoas que estão sendo assassinadas por pistoleiros profissionais pela questão agrária. Nós sabemos que essa questão, e eu não tenho muita esperança nisso, ela se resolveria com a reforma agrária. Mas não tem esperanças de que isso saia. E eu acho que nem o próprio governo tem. Mas vamos evitar pelo menos a vergonha desses assassinatos não se repetirem, né? Falando em assassinato, nessa coisa violenta e execrável, recentemente, quer dizer, houve uma manchete aí, você, enquanto dirigia, foi alvejado a tiros, né? Como foi? Que história é essa? Isso aí foi uma coisa interessante. Quer dizer, interessante, eu estou rindo porque eu achei de nervoso. Mas eu tenho um carro, até um advogado amigo meu perguntou assim, veículo normal, você tem algum? Eu não tenho veículo normal, eu só tenho um que é a Vânia que dirige, que é um carro, eu tenho uma Toyota Bandeirante. Toyota Bandeirante é um carro até que parou de fabricar. E ele é alto, é um Jeep, né? É um 4x4, é um Jeep. E eu estava na Mário Ribeiro, que é perto ali do Jockey, o trânsito estava lento, eu estava dirigindo, eu estava sozinho, eu ia para a casa da minha filha, porque geralmente eu deixo o carro lá na casa da Janaína, né? E aí vou fazer as coisas de banco, porque eu não mando ninguém fazer isso, eu que faço, eu pago conta e tudo. Daqui a pouco eu escutei assim. A bala entrou pelo vidro traseiro, resvalou no encosto de cabeça do banco traseiro, do passageiro atrás de mim, arrancou um pedaço do couro e saiu no para-brisa na altura do retrovisor. Então o que eu vi foi, era exatamente a bala atravessando o veículo. E eu olhei e eu vi o buraco. Gente. Falei, alguém está querendo me matar. Eu já pensei logo isso, né? Falei, o que eu fiz, entendeu? Claro. Alguém quer me matar. Aí eu me encostei, tentei diminuir o máximo a coisa e fui dirigindo. Eu não saí do carro. E o rádio estava ligado na Band. Aí eu ouço logo depois, porque eu estava encurralado, eu estava no trânsito. Falei, se alguém quiser me matar, vai me matar. Aí, disse assim, assalto na Mário Ribeiro, polícia abre fogo, uma moto com 2 condutores assaltaram uma mulher e tal, estavam tentando assaltar, a polícia viu e abriu fogo. Eu devo ter sido